Obrigado, pastor. Saudando mais uma vez a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estivemos de manhã ali ministrando na EBD e à noite dobradinha novamente aqui. Estamos aqui atendendo aí esse convite do pastor Renato, que tem nos honrado, nos dando essas oportunidades para sermos abençoados. Primeiramente, a bênção do Senhor vem sobre o ministro da palavra, porque ele vai na fonte, vai buscar do céu, vai pedir a Deus, e Deus, por suas infinitas misericórdias, nos ajuda com a sua palavra. Nós estávamos essa semana pedindo a Deus uma palavra, fomos informados desde a semana passada que iríamos estar ministrando hoje. Estávamos na iminência pedindo a Deus, buscando do Senhor, orando, para que Ele viesse nos direcionar um texto da palavra de Deus, para estarmos buscando do Senhor a palavra para a igreja nesta noite. E quarta-feira à noite, quando estávamos em casa, na hora da janta, nos direcionando para jantar, quando eu ia sentar-me na mesa, eu ainda não tinha uma revelação de Deus, da palavra que iríamos ministrar nessa noite. Estávamos um pouco preocupados, né? Porque a gente fica, se Deus não falar conosco, o que é que iremos falar? Deve ser todo o cuidado do ministro do Evangelho, aquele que vai transmitir a palavra de Deus, ter convicção de quando Deus fala com ele. E eu estava me dirigindo para sentar-me na mesa e falando para a Nilda, eu vou pregar domingo à noite e Deus ainda não me deu uma palavra. Aí a Nilda disse, Humberto, você lê tanto, pegue um texto desse que você lê, que você está acostumado, e você prepara a mensagem. Eu disse, mas não é assim. A gente é acostumado a ouvir a voz de Deus e ter o direcionamento dele, para daí então prepararmos uma mensagem pedindo a orientação da parte de Deus. E na hora ali ela começou a falar, e eu, quando estou na iminência de uma palavra, eu fico ouvindo as vozes já fazendo a captação para ver se Deus fala através de uma pessoa, através da leitura da palavra, através de uma mensagem que nós vimos pela internet, da leitura de um livro. Quando Deus nos desperta, a gente toma posse daquela palavra e vai para o texto, né? E Nilda falando ali sobre a preocupação da vida. E em cima de uma palavra que Nilda falou, Deus falou comigo ali, eu sentado na mesa, e na mesma hora que quando eu me levantei, eu digo, já tem o texto, já tem a palavra. A gente tem que estar atento para ouvir a voz de Deus e sensível quando Ele fala conosco. Isso é para quem tem experiência com Deus. E ela disse, Humberto, para que comprar tanta roupa, final de ano? Veja o que Nilda falou, para que comprar tanta roupa, final de ano, se a gente passou esse tempo todinho agora, não pode nem usar a roupa porque não está saindo de casa. Aí eu disse, preocupação com as coisas da vida. Aí fui orar ao Senhor e o texto que o Senhor me revelou para estarmos lendo essa noite e trazendo assim, em poucos minutos, uma palavra da parte de Deus para as nossas vidas. Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, nós vamos ler do verso 25 ao verso 34. É um texto muito conhecido da igreja, é um texto muito conhecido do povo de Deus, mas o Senhor falou profundamente através desse texto, usando Nilda, minha esposa, para direcionar-me o texto, aonde nós íamos ler, estudar, orar e pedir a Deus a confirmação. E essa palavra foi confirmada no meu coração com uma convicção tremenda, que Deus nos direcionou para estarmos ministrando essa palavra
nesse texto bíblico. Mateus, capítulo 6, do verso 25 ao verso 34, que diz assim a palavra do Senhor: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupem, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Veja como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás destas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém? Palavra rica e abençoadora, com muitas informações para nossas vidas e de uma didática de ensino muito grande, né? A gente, quando pega o livro, os evangelhos, principalmente o evangelho de Mateus, e a gente começa a ler essa série do Sermão do Monte, que começa ali no capítulo 5 de Mateus e conclui no capítulo 7, nós temos essas informações, onde Jesus muda o seu discurso, direcionando mais os seus discípulos, para que eles viessem estar aprendendo dele como se comportar no dia a dia, como cuidar da sua vida. E aqui não é diferente. Acredito que havia rumores de preocupação com os discípulos de Jesus. Por quê? Porque eles eram homens que tinham suas famílias, tinham seus trabalhos, mas obedeceram a ordem de Jesus, seguindo este homem, deixando para trás as suas profissões, a sua casa, a sua família, para seguir a Jesus, para serem capacitados por Ele, para serem ensinados por Ele, para aprender dele as questões acerca do reino dos céus. E acreditamos que havia preocupações no coração deles, quanto a alimentos, quanto a vestimentos, né? Não só para eles, mas acreditamos também para as suas famílias. Mas Jesus começa a aplicar essa lição para que eles busquem primeiro o reino dos céus. Nós não podemos desassociar esse texto que nós lemos do texto anterior, que na hermenêutica
E na exegese nós chamamos de contexto imediato, foi o que nós lemos, e o contexto remoto, é um contexto que antecede esse texto. Um outro dia, faz muito tempo, eu acho que já faz uns 2 ou 3 anos, mas quando a gente escuta uma mensagem e aquela mensagem fala ao nosso coração, sempre fica alguma lição, algum aprendizado. E um certo domingo desses, há alguns anos atrás, um ministro do evangelho desta igreja, o Andrew, ministrou uma mensagem onde ele falava dos cuidados da vida. E ele falou ali da questão, nesse texto de Mateus capítulo 6, verso 19 em diante, ele falava sobre as traças. E ele disse que existe mais de 600 tipos de traças, né? E para a gente entender esse contexto aonde Jesus chegou, é interessante nós voltar um pouquinho ao contexto remoto. Mateus capítulo 6, o verso 19, Jesus começa a dizer assim, olha, que os discípulos não se preocupassem em acumular tesouros na terra, aonde a traça e a ferrugem corrói, aonde os ladrões minam, arrombam e roubam. Antes se preocupassem em acumular tesouros nos céus, aonde os ladrões as traça, a ferrugem não consome e aonde os ladrões não minam. A preocupação aqui era para que os discípulos viessem se preocupar com as coisas espirituais, com as coisas consistentes ao reino dos céus. Ainda, dando ênfase no versículo 21, ele continua dizendo o seguinte, do versículo do capítulo 16. E Jesus ele diz que, aonde estiver o seu coração, aí está o seu tesouro. Ensinando para que os discípulos começassem a olhar a essa ótica, pela ótica espiritual, que aqueles que servem ao reino de Deus têm um regente em suas vidas que está dando todo o suporte para que eles possam fazer a obra, para que eles possam trabalhar, para que eles possam agir e se locomover sem estar preocupados com as coisas da vida. Ainda continuando no verso 22, ele vai falar que o nosso tesouro interior, que há luz, ele diz que a candeia do nosso corpo são os nossos olhos, que se a nosso interior, essa luz que há no nosso interior, se estiver em trevas, tão grandes são as nossas trevas. Se nós começarmos a voltar o nosso olhar para as coisas que acontecem no mundo secular ao nosso redor, nós paramos de servir ao Senhor. Nós iremos dar um tema para essa mensagem de hoje, e o tema seria da seguinte forma: quando andamos ansiosos, a nossa fé desaparece. A ansiosidade, ela nos desgasta, ela nos consome, ela nos mata aos poucos. Pessoas ansiosas ao tal ponto de adoecerem, virar doenças crônicas devido à sua ansiosidade. Mas a palavra de Deus aqui é para que nós não tenhamos esse cuidado de não estarmos preocupados quanto às coisas concernentes ao reino material. Jesus, ele traz a gente para dentro desse texto e ele mostra 3 condições pelas quais o homem precisa para sobreviver. Primeiro, alimento. Segundo, água, bebida. E terceiro, vestimentas. Se nós formos desprovidos de alimento, de água e de roupa, nós iremos durar pouco tempo de vida. Entende como ele começa a mostrar as necessidades básicas da nossa vida,
pelas quais são elas que às vezes nos roubam a presença de Deus, porque nós ficamos de tal forma ansiosos por essas coisas que nos esquecemos que o nosso Deus é provedor de todas as coisas e nos dá de acordo com a sua boa vontade. Em momentos de turbulência em nossa vida, nós temos que entender e estar confiante que Deus está no controle de toda a situação. Eu não sei o que tem roubado a sua paz, eu não sei o que tem perturbado o seu coração, mas eu sei e conheço um Deus que é capaz de confortar, de sustentar e de nessa fluir, porque nós passamos a confiar no Deus da promessa. Aquele que diz lá em Filipenses, capítulo 1 e versículo 6. Oh, glória! Eu fui ministrado com esse versículo há 15 anos atrás, quando eu fazia discipulado. Eu nunca esqueci. Aquele que iniciou a boa obra em tua vida é fiel para cumprir. O Deus da promessa é fiel para cumprir todas as promessas em sua vida. Agora, para isso, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus. Essa é a palavra de Deus para as nossas vidas. Tome posse. Amanhã é segunda-feira, você está retornando às atividades. Mas tenha certeza que Deus está no controle da sua vida. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê entendimento, nos dê graça, nos dê misericórdia para fazermos a sua vontade. Para deixar essas coisas efêmeras que roubam a nossa paz de lado. Eu não sei o que tem roubado a sua paz, se é o pecado, se é o vício, se é um relacionamento, se é a falta de emprego, se é a formação acadêmica, se é um casamento que está a caminho, se é a falta de emprego. Eu não sei o que tem roubado a sua paz e tem deixado você uma pessoa ansiosa, roendo as unhas. Mas eu quero te dizer esta noite que Deus enviou esta palavra para confortar o seu coração e dizer que Ele está no controle da sua vida. Para encerrarmos o verso 33, ele diz o seguinte: busquem, pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentados. O que é que você tem buscado para a sua vida? Quais são os projetos que você tem buscado? Quais são os sonhos que você tem buscado para a sua vida? Você tem buscado agradar ao Senhor, fazer a sua vontade. Você tem buscado estar perto do Senhor. Você tem buscado o perdão de Deus. Você tem buscado o arrependimento daquilo que você tem feito que desagrada ao Senhor. Isso é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar, você não está isento de problemas, mas você tem um Deus que livra você diante do problema. Lembra dos 3 jovens que foram lançados na fornalha porque não se submeteram a um rei pagão, incrédulo, idólatra, e não o adoraram a ele. Não se dobraram diante do rei, não se prostraram para adorá-lo, porque eles reconheceram que o Deus de Israel é o único que é digno de louvor e adoração. Mas aqueles 3 jovens com convicção, porque eles sabiam em quem eles criam,
E eles disseram: tu, ó rei, se tu quiser nos jogar na fornalha, tu pode jogar. Porque o Deus que nós servimos, se Ele quiser, Ele nos livra das tuas mãos, ó rei, e nos livra da fornalha. E assim aconteceu. Porque aqueles 3 jovens tinham colocado os corações em adorar e servir ao Deus que é fiel. Vocês lembram de Daniel? Porque estava fazendo a vontade de Deus. Porque orava com as mãos levantadas em direção a Israel. Ele estava cativo na Babilônia. Tramaram contra ele para assim entregar ele ao rei e lançar Daniel na cova dos leões. Mas Daniel não hesitou em ir para a cova dos leões. E ele disse: ó rei, o meu Deus me livrará dos leões, fechará a boca deles. Porque ele tinha convicção de quem ele adorava. Ele conhecia o Deus pelo qual ele servia. Ele fazia a vontade de Deus. As demais coisas Deus supriu na vida de Daniel. Lembra do jovem Davi enfrentando o gigante Golias? Ele disse: quem é esse incircunciso que afronta o exército dos deuses de Israel? Ele servia a um Deus poderoso. E ele tinha convicção que aquele Deus ia livrar ele da aflição, do peso, do problema que assolava o povo de Israel. Ele disse: quem é esse circunciso que afronta o exército do Deus vivo? Isso se chama-se fazer a vontade de Deus em primeiro lugar. As demais coisas Deus supre. Deus direcionou aquela pedra e derrubou aquele gigante. Nós temos que centralizar a nossa vida na vontade de Deus, porque as demais coisas Ele supre. Você lembra do jovem José, que foi vendido pelos seus irmãos, que foi lançado no poço, foi retirado de um poço, foi vendido aos ismaelitas. Os ismaelitas levaram para a casa de Potifar, e ele servia ali na casa de Potifar. Tudo o que ele fazia prosperava, porque ele estava fazendo a vontade de Deus em primeiro lugar. Mas ele foi lançado na prisão, mas na prisão Deus fazia ele prosperar em tudo, porque ele agradava a Deus, ele fazia a vontade de Deus. Deus tira ele da prisão e torna governador. Isso é fazer a vontade de Deus em primeiro lugar. E fazer a vontade de Deus não nos livra de problemas, não nos livra de aflição, mas nos livra diante dos problemas e diante da aflição. Eu não sei qual é o seu problema que está lhe deixando ansioso, mas busque em primeiro lugar fazer a vontade de Deus, glorificar o seu santo nome, porque as demais coisas Ele vai suprir. Ele vai suprir o teu casamento, Ele vai suprir a tua casa, Ele vai suprir o teu emprego, Ele vai suprir a tua formatura, Ele vai suprir a tua posição na empresa, Ele vai suprir o teu relacionamento conjugal, Ele vai restaurar a tua família, Ele vai restaurar o teu filho, Ele vai restaurar o teu esposo, Ele vai salvar o teu esposo, Ele vai salvar os teus filhos, vai livrar os teus filhos das drogas, da prostituição. Faça em primeiro lugar a vontade de Deus. Oh, aleluia! Glorificado e exaltado seja o Senhor Jesus. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes,
as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus. Eu agradeço a Deus por este momento. Oh Deus, eu te agradeço porque Tu és maravilhoso. Tu tens suprido as minhas necessidades e tem te mostrado presente que estás agindo na minha vida. Glorificado e exaltado seja o Teu nome. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz a tona pra respirar.
Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.